Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os principais temas de estratégia. Vem comigo, bora! Pessoal, vamos lá. O que é estratégia, né? Não existe uma definição única, existem diversos autores, mas normalmente estão ali envolvendo, estão relacionados com a necessidade da gente definir os objetivos que a gente precisa alcançar, como a gente vai alcançar esses objetivos, ou seja, o melhor caminho para atingir esses objetivos e uma análise das forças ambientais, o que a gente tem ali no ambiente externo, o que a gente tem no ambiente interno, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que a gente tem ali que lidar. Tá? Então vamos ver algumas definições de dois autores muito conhecidos, principalmente o Porter, o Michael Porter, que eu diria que é o principal autor aqui da área, que ele fala o seguinte, que estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição defensável numa indústria para enfrentar com sucesso as forças competitivas e assim obter um retorno maior sobre o investimento. Já o Chandler, ele fala que estratégia é a definição de objetivos e metas básicas de longo prazo de uma empresa e a adoção de cursos de ação e alocação de recursos necessários para alcançar esses objetivos. Então, quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando de como atingir, qual é o caminho, qual é a maneira que a gente vai fazer para atingir aqueles objetivos da organização. Vamos que vamos aqui, vamos falar de alguns temas que são bastante cobrados quando a banca trata desse tema, porque no fundo é isso que você precisa saber, o que você precisa levar para a tua prova. Então, alguns conceitos relacionados à estratégia, um deles é esse dos 5 P's do Mintzberg, que é um autor também bastante conhecido de administração. E ele fala do conceito de estratégia, né? Esses 5 P's, que você poderia ver de 5 maneiras a estratégia. Então, os 5 P's, obviamente, vêm de termos em inglês, mas a gente traduz aqui para o português. O primeiro seria o plano, ou seja, o P de plano, de plan, uma direção, um guia, um curso de ação para o futuro, um caminho que a gente teria de ir para um ponto ao outro. O segundo seria o padrão, que é você ter consistência de comportamento, né? Você tem um padrão de comportamento durante o tempo. O próximo seria a posição, né? Ou seja, estratégia é posicionamento de mercado. Inclusive, boa parte dos autores, até o próprio Porter, é muito conhecido por essa linha de você ver a estratégia como um posicionamento de mercado, como é que você está posicionado em relação aos teus concorrentes, em relação ao setor que você está, e por aí vai. Tá? E de acordo com o Porter, ele diz que a estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo uma série de atividades diferentes. Outro P seria a perspectiva, ou seja, a maneira como a organização realiza aquelas coisas, seu trabalho, seu funcionamento, né? Ou seja, um foco para dentro da organização, olhando para dentro ali, né? E o último seria o pretexto ou estratagema, em inglês ele chama ploy, né? Ou seja, como você uma manobra específica para vencer ali aquele competidor, aquele concorrente, uma maneira que você tem para ganhar dele, para iludir o teu concorrente. Então, o pretexto seria mais nessa ideia de estratagema, de manobra, né? Então, vamos lá. O que tem? A gente falou que existem inúmeros autores na área, né? Diversos livros, diversas literaturas que tratam de estratégia. Agora, o que a gente tem de comum em todos esses autores? Tá? O primeiro é o seguinte, envolve tanto a organização quanto o seu ambiente. Então é o seguinte, vem para mim aqui. A gente não tem como pensar a estratégia e olhando só para dentro, olhando só para a organização. Quando você pensa estratégia, você pensa naquela organização e todo o ambiente que cerca. Não faz sentido você montar uma estratégia sem analisar o contexto que você está trabalhando. Tá? Então isso é consenso na literatura. Vem para mim. Outra coisa, a substância da estratégia é complexa.
Então, assim, o mundo é dinâmico, o mundo tem inúmeros fatores, tem inúmeras coisas que você tem que analisar, não tem um plano que funcione sempre, não tem uma receita de bolo, você não tem uma repetição daqueles cenários. Então, na hora que você estiver fazendo estratégia, você está lidando com fatores que são complexos, tá? Outra coisa é que a estratégia afeta o bem-estar geral da organização. São importantes o suficiente para mudar a realidade da organização. Ou seja, a estratégia é algo importante, é relevante. Envolve tanto os processos quanto os conteúdos. Ou seja, envolve as decisões que você toma, as ações que você realiza, como o processo pelo qual você decide a estratégia, tá? Não é puramente deliberada a estratégia. O que significa? Daqui a pouco a gente vê um pouquinho melhor isso, mas basicamente diz o seguinte, que nem sempre aquilo que você quer fazer, ou seja, que você delibera, que você decide fazer, você consegue realizar. Você vai ter ali estratégias que vão aparecendo durante o caminho, digamos assim, né? Existem em diversos níveis. Isso significa, vem para mim aqui, que você pode, por exemplo, uma empresa grande, ela pode ter uma estratégia global, mas você ter estratégias locais diferentes, ou de acordo com a unidade de negócio, ou seja, você tem diversos tipos de estratégia de acordo com o nível da organização. E volta para aqui, você tem, a estratégia envolve diversos tipos de processos mentais, ou seja, você tem ali aspectos controláveis, aspectos não controláveis, você tem inúmeros exercícios de análise ali que você pode fazer em cima da estratégia. Vamos lá. Questãozinha aqui para a gente ver como isso pode ser cobrado. A estratégia empresarial é plano de ação que estabelece a alocação de recursos e atividades para que a organização possa obter uma vantagem competitiva na relação com o seu ambiente para o alcance de suas metas. É uma definição possível de estratégia. Ou seja, é uma maneira, um plano, onde você aloca recursos para atingir um objetivo, uma vantagem competitiva. O gabarito é a questão certa. Vamos mais uma aqui. Leia as afirmações sobre estratégia e assinale a alternativa incorreta. Incorreta, aqui está errada, né? Então vamos lá. Estratégia é planejamento, como sendo a definição mais comum. É aquela história dos 5 P's, né? E essa letra A está certa? Está certa. Letra B. Estratégia é modelo. Isso é, um padrão que permite manter a coerência ao longo do tempo. Beleza, aquela do padrão, né? Beleza, estratégia é padrão. C. Estratégia é posicionamento. Isso é o lugar escolhido para determinados produtos em determinados mercados. Tem estratégia como posicionamento? Opa, tem. Estratégia é armadilha. É aquela estratégia como estratagema, né? Isso é uma manobra específica destinada a abalar o concorrente. Beleza, também tem a estratégia como armadilha, né? Que a gente chama no inglês do ploy. E a letra E, estratégia é controle. Agora não. Não tem esse P do controle. Esse é o gabarito da questão aqui, gabarito letra E. Vamos agora falar sobre aquilo que a gente mencionou agora há pouquinho, que seria a ideia de você ter estratégias deliberadas e emergentes. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, vamos imaginar que você tem uma empresa, uma organização, né? Como é que você faz a estratégia? Você tem ali a estratégia pretendida, que é aquilo que você resolve. Olha, eu acho que dá para fazer isso. Só que você começa a tentar implementar essa estratégia, você vai ver que tem coisas que você não vai conseguir fazer, que é o que ele chama essa estratégia não realizada. Ou seja, você olhou ali, viu a realidade e falou, ih, rapaz, isso aqui não vai dar para fazer não. Aí você tem então uma diferença entre o que você pretendia fazer e o que você começou realmente a fazer, o que a gente chama de estratégia deliberada. Só que o que acontece? O mundo muda, né? As coisas mudam. Então você começa a fazer estratégia deliberada e aparecem suas dificuldades, alguma mudança e tal.
E no meio do caminho, você tem o que a gente chama de estratégia emergente, ou seja, aquela estratégia que aparece durante a execução, que vai gerar, então, somada deliberada com a emergente, você tem a estratégia realizada. Tá? Então, basicamente, são esses 5 tipos de estratégia. Aqui, antes de você, né? Aqui, estamos fazendo aqui, antes de fazer e depois, então, isso aqui, ó. A estratégia pretendida é o que você queria fazer, a não realizada é o que não deu para fazer, a deliberada é o que você começou a fazer, a emergente foi o que você precisou fazer durante o caminho, e a realizada é a que acabou sendo feita. Vamos lá. Então, relembrando, a pretendida é a estratégia inicial, que depois você vai tentar pôr em implementação, né, ou não. A não realizada é aquela que não deu para fazer, por algum erro de formulação, alguma mudança. A deliberada é aquela que você começa a implementar. A emergente, aqui é gerada durante a execução, né? E, por fim, a realizada é aquela que realmente foi feita no frigir dos ovos, né? O que realmente foi feito é a realizada, que, como a gente falou, é uma soma da deliberada com a emergente. Vamos lá, questãozinha para a gente não perder o nosso hábito. A estratégia, como um fim, é definitiva, não devendo ser reavaliada e revista periodicamente. Pessoal, vem para mim aqui. Isso é pegadinha recorrente de concurso, tá? Normalmente, processo de planejamento e estratégia não tem nada definitivo. Isso não existe no mundo. O mundo vai mudar, você planeja fazer uma coisa e você começa a fazer e acontece alguma coisa diferente, você tem que mudar o caminho. É natural, acontece isso na nossa vida pessoal, por que não vai acontecer numa organização? Concorda? Então você começa a fazer ali, entra um concorrente, muda uma legislação, entra uma tecnologia nova, você tinha uma estratégia e de uma hora para outra você pega aquilo ali, rasga, joga fora e começa de novo. Faz parte. Então, só isso aqui já dá para a gente degolar, pode vir para cá, gabarito questão errada. Porque exatamente a gente precisa reavaliar e rever periodicamente a estratégia da organização. Não faz sentido essa afirmação. Vamos mais uma aqui. Um gestor de uma organização da administração direta, durante o seu período de férias, inspirou-se em uma obra de arte que observou em um museu para criar uma nova estratégia para gerenciar suas equipes de trabalho. E sem saber se irá funcionar, ainda não implementou totalmente. Essa pode ser definida como uma estratégia. Então, lembrando, pessoal, a gente tem a pretendida. Aí depois a gente tem a deliberada. E a realizada. Aqui entra a emergente. E aqui sai a não realizada. Então, o que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando... vamos lá, inspirou-se uma obra de arte para criar uma nova estratégia para gerenciar suas equipes de trabalho, sem saber se irá funcionar, ainda não implementou totalmente. Ele já está tocando a equipe, concorda, pessoal? Então não é a pretendida nem a deliberada, é a emergente. Então é isso aí, gabarito, letra B de bola. Vamos que vamos. Condições necessárias para desenvolver a estratégia, pessoal. O que a gente precisa ter para a gente fazer uma estratégia, para a gente determinar a estratégia? Esse tema aqui tem muito a ver com aquele de planejamento. Então, o que você precisa fazer para você ter o planejamento? Você precisa determinar ali sua missão, razão de ser da organização, a visão de futuro. Você precisa fazer o diagnóstico estratégico, famoso SWOT, ou análise fofa, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. E somente a partir de você diagnosticar ali a tua situação estratégica, ver a tua missão, a tua visão de futuro, é que você consegue formular a estratégia que seja coerente, que tenha a ver ali com os teus macros objetivos, com a tua missão, com a tua visão, e o que você pode fazer, né? O que você consegue fazer. Não adianta você ter
uns objetivos que não façam sentido, que não tenham diga assim, relação com as tuas potencialidades, né? Então vamos lá. Existem dois tipos de maneiras de você ver a estratégia, né? Duas correntes, como a gente chama. Corrente que vê a estratégia como posicionamento, que em termos de concurso é a principal disparada, tá? E outra corrente que vê a estratégia como movimento. Então vamos primeiro ver a estratégia como posicionamento, tá? Que é a mais tradicional e a mais cobrada disparado em concurso, tá? Essa corrente tem o Michael Porter como principal autor e ele eu diria que 70% das questões de estratégia tocam nesses temas que o Porter traz, tá? Então, basicamente, a ideia dele é a de adequação estratégica, né? Você pensar ali adequação, posicionamento, como você vai se adaptar ao ambiente, como você vai conquistar vantagem competitiva em relação aos teus concorrentes, uma posição dominante no mercado. Então, tem muito essa visão da análise do ambiente, né? Da análise SWOT, buscar ali ver a situação estratégica da organização, como é que você usa seus recursos para atingir essas vantagens competitivas, que são vantagens, digamos assim, o que o teu cliente percebe como te diferencia do teu concorrente, ou seja, uma vantagem competitiva é algo que você não pode ser imitado facilmente ali pelo teu concorrente, onde você realmente, o teu cliente vê aquilo ali como um diferencial, né? Então, diga assim, para o Porter é a posição relativa de uma empresa dentro da indústria que determina a rentabilidade dessa empresa em relação à média da indústria. Ou seja, se você está bem posicionado, você vai ter sucesso. Basicamente é isso. Um conceito importante é esse da transformação estratégica, ou seja, que você passaria por uma evolução estratégica durante ali seu desenvolvimento. Você teria a fase pioneira, né? A fase que a empresa está começando, que em teoria a estratégia da organização estaria alinhada ao ambiente interno e externo, busca atender uma necessidade ali do mercado, da sociedade. Ela tendo sucesso, ela entra numa fase de crescimento e com o tempo ela vai, digamos assim, tendo sucesso prolongado, vai sendo vista como bem-sucedida, ela entra no que chama de fase da maturidade, né? Uma fase onde as pessoas começam a ficar mais acomodadas, aquela história de você faz o que sempre deu certo, e se você não cuidar, você pode ter problema ali, ou seja, se o ambiente, que obviamente costuma mudar, costuma evoluir bastante, você precisa estar atento ali para você não ser surpreendido, tá? Então, existe essa ideia de readequação estratégica aos problemas, à situação novas que vão aparecendo. Tá? Então vamos ver aqui, a gente falou por alto ali a noção de vantagem competitiva. Tá? Vantagem competitiva ocorre quando a empresa domina recursos, habilidades, conhecimentos que te possibilitam agregar mais valor aos clientes e diferenciar dos seus concorrentes, como a gente falou. Então exemplos de vantagem competitiva. A exclusividade de uma matéria-prima, você dominar uma tecnologia avançada, produzir com muito baixo custo, ter uma imagem muito positiva no mercado e por aí vai. Agora, o conceito principal é de que uma vantagem competitiva é algo que você consegue sustentar no longo prazo. Ou seja, de que não é algo facilmente imitável, facilmente suplantado ali pelo teu concorrente. Então, fique esperto, ou seja, é algo que agrega valor, diferencia você dos seus concorrentes e que você consegue sustentar. Se for algo que você não consiga sustentar, não é uma vantagem competitiva, tá? Esse outro conceito agora que a gente falar é outro, pode marcar no teu material aqui, que é outro que é bastante cobrado, que é o famoso modelo das 5 forças do Porter. Basicamente seria o seguinte, a atratividade da indústria. Como é que você avalia a atratividade daquele setor, daquele ramo ali, daquela área do mercado, né? Você teria esses 5 aspectos, o que ele chama de 5 forças, né? A ideia, basicamente, do que o Porter pensa é o seguinte, olha, não basta você olhar os seus concorrentes,
não é só isso que vai definir o nível de competição que você tem ali e a atratividade daquele setor. O que ele diz basicamente é o seguinte, olha, o que vai definir a lucratividade, ou seja, a atratividade de você estar operando naquele setor? Primeiro, é fácil entrar gente nova, ou seja, ameaça de novos entrantes. É algo simples, é algo que vai acontecer facilmente. Quanto mais fácil entrar novos entrantes, menos atrativo, naturalmente. Outra coisa, poder de negociação dos clientes. Os clientes têm muito poder de negociar aquele produto. Poder de negociação dos fornecedores. Muitas vezes, aquela indústria, você fica na mão do fornecedor. O fornecedor ele pode aumentar o valor e você não tem outra alternativa que não seja comprar com ele. Ameaça de novos produtos substitutos. Substitutos ao que você vende, né? Então, quanto maior essa ameaça, menos atrativo também. E, naturalmente, a rivalidade entre os concorrentes. Quanto maior a rivalidade também, menos atrativo aquele teu setor. Analisando essas forças todas, o gestor consegue fazer um diagnóstico estratégico e definir, digamos assim, a estratégia da organização. Obviamente, você vai tentar posicionar a empresa para maximizar as vantagens competitivas que ela tenha. Agora, esse modelo do Porter, na prática, ele é muito criticado porque ele está muito focado nas características do setor e releva outras situações, outros aspectos ambientais que talvez fossem importantes também, tá? Vamos ver aqui como isso pode ser cobrado. O modelo das 5 forças de Porter foi criado por Michael Porter e, em 1979, tem por objetivo a análise da competição entre empresas. O modelo considera 5 fatores importantes, as chamadas forças competitivas, que devem ser estudadas para o desenvolvimento de uma estratégia empresarial eficiente. Segundo o modelo, as forças competitivas que atuam sobre uma empresa são poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes e consumidores, ameaça de novos entrantes no mercado, ameaça de produtos e serviços substitutos e o que ficou faltando, pessoal? Ficou faltando a letra A aqui, o grau de rivalidade entre os concorrentes. São essas 5 forças. A banca já tinha citado os 4 primeiros. O quinto é esse grau de rivalidade entre os concorrentes. O resto não tem nada a ver. Não é parte do modelo. Outro tópico que cai demais, cai muito em prova de concurso, é esse das estratégias genéricas do próprio Michael Porter. Tá? Eu diria que esse é o tema mais cobrado em provas de concurso, então fique esperto. A análise das 5 forças, ele ajuda os gestores a formular aquelas estratégias para consolidar as vantagens competitivas, como a gente já falou. Beleza. E você teria 3 estratégias, de acordo com o Porter, que ele chama de 3 estratégias genéricas competitivas. Diferenciação, liderança e em custo e foco. Então você tem aqui, basicamente, eu vou explicar um pouquinho melhor, mas só para vocês entenderem. Diferenciação, custo e foco, tá? E você teria, assim, a liderança em custo e a de diferenciação, você alcançaria toda a indústria. E a de foco, obviamente, como o próprio nome diz, tem gente que chama, inclusive, de estratégia de nicho, você atua num segmento menor, tá? Então, basicamente, o que seria a liderança em custo, né, gente? A liderança em custo é você ser eficiente, produzir muito barato, conseguir vender a um preço mais baixo que o seu concorrente e ainda ganhando dinheiro. É muito comum, vem para mim aqui. A gente tem essa estratégia em inúmeros produtos, em inúmeros mercados, todo mundo já visualizou essa estratégia sendo utilizada em algum momento, né? Quem já não viu algum anúncio que fala preço, 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 o que o cara está fazendo ali? Ele está tentando te conquistar pelo preço baixo, pelo custo de produção que dele é baixo e por aí vai. Por exemplo, a maior parte dos fabricantes chineses nesse momento tem esse tipo de estratégia. Eles até estão tentando mudar agora, mas esses últimos 20 anos foi o grande, assim, ponto, a grande estratégia boa parte dos produtores chineses foi estratégia de custo baixo, tá? Então vem para mim aqui, é muito comum a liderança em custo, é bem fácil de você visualizar.
O outro é o de diferenciação. Aí você já vai para o outro lado, né? É você fornecer produtos e serviços com características únicas. Ou seja, o cliente percebe aquele produto como algo que agrega mais valor a ele. Que de alguma forma ele aceita pagar mais caro para consumir aquele valor. Então, existem inúmeros produtos que a gente vê isso na prática, né? Vem para mim aqui. Eu, por exemplo, nunca tive um iPhone. Nunca achei faz muito sentido você pagar mais caro por um produto, por exemplo, que eu tenho, o Samsung, que eu acho que é igual ou superior até do que o iPhone. E tem muita gente que acha normal, a coisa mais normal do mundo, pagar ali 20%, 30% a mais para ter um iPhone. Isso vale para diversos outros produtos. Agora, por que o cara paga? Ele paga porque na maneira dele de ver aquilo ali, aquele produto agrega mais valor que o outro. Não é porque ele não é falta de, não conhece, desconhece. Tudo depende da percepção de cada um. Então, por que alguém compra uma caneta cara e o outro só usa caneta Bic? Porque para aquela outra pessoa aquilo agrega mais valor. Ele aceita pagar um valor mais caro porque aquilo agrega valor para ele. Isso a gente poderia ver, gente, em inúmeros produtos. Ou seja, quando a gente vai para uma estratégia de diferenciação, é porque aquela organização, ela acha que ela fazendo aquele produto, ele agrega mais valor e ele é visto pelos seus clientes como agregando mais valor e naturalmente você consegue cobrar mais caro por isso, tá? Então vem para cá. A diferenciação, então, aí a gente já vai para inúmeras outras estratégias. Por exemplo, a Apple. É isso aí, acho que né? Com 2 P's. Por exemplo, a Ferrari. Todas essas têm estratégias de diferenciação, né? Você vai comprar aquele produto porque ele agrega muito valor, né? Então, por exemplo, que estou pensando aqui de cabeça, que outras marcas que fazem isso, por exemplo, a Gucci, aquelas marcas de roupa feminina, todas caras, né? Então, isso são estratégias de diferenciação. E, por fim, você tem a estratégia do foco, ou como a gente está falando ali, estratégia de nicho, tá? É muito comum numa empresa menor. O que ela vai fazer? Olha, eu não tenho condição de brigar naquele mercado grande. Então, por exemplo, vem para mim aqui. Foi a estratégia, por exemplo, da Embraer durante muito tempo. A Embraer, quando começou a produzir avião, ela virou e pensou, olha, o mercado tem ali Boeing, Airbus, McDonnell Douglas, então grandes empresas americanas e europeias, a gente não tem condição de bater de frente com os caras. Então eu vou atacar o quê? Não, eu vou pegar o avião regional ali que vai operar entre pequenas cidades, que é um mercado que eles não ligam muito. Então eu vou fazer um produto que seja legal, que atenda a esse nicho de mercado. Então a estratégia de nicho basicamente é essa. Você, em vez de atacar o mercado como um todo, você vai ali naquele nichozinho que você acha que você consegue dominar. Tá? Então, é isso a estratégia de nicho. Você se esforça ou num tipo de cliente, ou num tipo, por exemplo, num setor ali, numa região. Então, por exemplo, eu não vou ser o principal supermercado do Brasil, mas eu vou tentar dominar ali o estado do Ceará, o estado do Sergipe. Então, ali naquele estado eu vou ser o principal. É isso uma estratégia de nicho. Então, volta aqui. A gente tem estratégia de custos, de diferenciação e de foco. Belezinha? Vamos lá. Lembrando aqui, vendo a parte um diagrama, né, para a gente visualizar bem, você tem aqui o de foco num segmento estreito, aqui é toda a indústria, tanto custo quanto diferenciação, e, digamos assim, olhando tanto pelo escopo da atuação quanto pela vantagem estratégica. Vamos que vamos. Questãozinha de concurso. A concentração das atividades em um nicho ou segmento de mercado é caracterizada por Porter como estratégia do foco. Pessoal, vamos lá. O que a gente falou? Foco é igual a nicho.
Ou seja, se você está atacando, está atuando no nicho, você está exatamente atuando num segmento do mercado, numa partezinha, num pedaço do mercado. É uma estratégia de foco? Beleza, é exatamente isso. Se você está concentrando as suas atividades num segmento de mercado, você está fazendo uma estratégia de foco. Show de bola. Vamos mais uma aqui. Segundo o modelo de Porter, a estratégia de diferenciação tem como objetivo garantir a oferta de produtos e serviços mais baratos. Pessoal, vem cá. O que você quer quando você faz uma estratégia de diferenciação é exatamente o contrário. É você cobrar mais caro do cara. Então você está oferecendo um produto que, na maneira daquele cliente perceber, avaliar, aquele produto ele oferece mais. Então, por exemplo, pensando aqui em automóvel, né? Ferrari, BMW, Mercedes, eles são muito mais caros do que modelos que seriam até em teoria semelhantes, mesmo tamanho, mesma função, de marcas que são mais baratas, como a Volkswagen, a Ford. Por que eles cobram muito mais caro? Porque eles têm uma estratégia de diferenciação e aquele produto ou é mais luxuoso, ou ele é mais rápido, ou seja lá o que for, tá? Então, beleza. O gabarito aqui está errado porque isso aqui seria a estratégia de custos. Gabarito, questão errada. Vamos lá. Matriz Anzoff, pessoal. Matriz Anzoff é outra ferramenta bastante cobrada, digamos assim, e muita gente chama de matriz produto-mercado. Por quê? Exatamente porque são os dois vetores aqui, né? Então, ela ajuda ali, é uma ferramenta que ajuda o gestor em avaliar as oportunidades que aquela organização tem de crescimento naquele mercado, naquela unidade de negócio, tá? Então, como a gente falou, é chamada de produto versus mercado, porque ela compara ali os dados do mercado com os dados do produto que aquela organização tem, tá? E cria naturalmente as 4 estratégias que seriam possíveis. Então, vamos imaginar que você tem aqui mercados que são novos e existentes e produtos novos e existentes. Então, você tem ali penetração de mercado, quando você já tem mercados e produtos existentes, desenvolvimento de produto, quando é um produto novo no mercado já existente, a diversificação, que são produtos novos em novos mercados, e o desenvolvimento de mercado, que são novos mercados em produtos que você já tem. Tá? Então, vamos lá. 4 estratégias possíveis. Penetração de mercado. Tá? Então, você já tem o produto e o mercado já está sendo atingido. Então, você vai tentar ampliar a tua presença naquele mercado que você já atua, tá? Então, você já tem o produto e já está operando no mercado. Desenvolvimento de mercado. Você vai utilizar os produtos que você já tem em novos mercados, tá? Então, você já tem aquele produto, já faz aquele produto, mas você ainda não atua naquele mercado. Desenvolvimento de produto. Você vai tentar lançar novos produtos para vender para os clientes que você já tem e o mercado que você já atua. Show de bola, tranquilo, né? E por fim, a diversificação. É que você vai lançar um produto novo no mercado que você ainda não está. Show de bola? Show de bola, vamos que vamos. Outra matriz, essa aqui também bastante cobrada, bota aqui um asteriscozinho aqui no teu material, que é a matriz BCG. Eu acho que o pessoal cobra muito ela, até porque ela é divertida, né? É a vaca leiteira, é o abacaxi, é o estrelinha e por aí vai. É isso aí. Basicamente, o que é a matriz BCG, pessoal? Ela é uma ferramenta onde você vai classificar ali os negócios, a unidade de negócio que você tem, os produtos, de acordo com a participação no mercado e com o crescimento daquele mercado. Então, basicamente, você vai analisar em que estágio está aquele produto, se ele é mais interessante, se ele não é, se ele está numa fase onde você precisa investir muito, se você não precisa investir tanto, se o mercado já está mais maduro e por aí vai. Tá? Então, basicamente, o que ele está comparando ali? O crescimento daquele mercado e a posição que você está dentro daquele mercado. Então, por exemplo, o caso do abacaxi seria aquela situação onde você tem o mercado crescendo pouco e o
o teu produto tem pouca participação. Então, assim, é a situação pior que você tem, né? O mercado não cresce e a tua participação é pequena. Então, o abacaxi não é por acaso, é a pior situação. Já o ponto de interrogação, você tem uma participação pequena no mercado, mas o mercado está crescendo rápido. Então, pode ser ruim ou pode ser bom, depende do que você vai fazer a tua atuação ali, beleza? Já o caso da vaca leiteira é aquela situação do produto, você tem uma boa participação no mercado, ou seja, você tem ali, a tua situação é boa, mas o mercado cresce pouco. Então é aquela situação onde você, em teoria, você não precisa investir muito naquele setor e você teria uma lucratividade alta. Em geral, são aqueles produtos maduros, mercados maduros, aonde você tem bastante geração de caixa. Então é sempre bom para a empresa ter alguns produtos que chamam vaca leiteira, o próprio nome já diz, né? Vaca leiteira, porque ela dá bastante leite, dá bastante geração de recurso, de dinheiro, que acaba bancando investimento em outros setores. E por fim, a estrela, que é o melhor situação, ou seja, você tem bastante participação, você está bem no mercado e o mercado cresce muito. Ou seja, você tem condição de ter um produto ali com muito sucesso, né? Vamos que vamos. Outra ferramenta bem semelhante à da BCG é a matriz GE-McKinsey. Serve mais ou menos para fazer o mesmo tipo de análise, só que ela é um pouco mais complexa, né? Então você tem ali, compara ali a atratividade do mercado com a força competitiva, ou seja, a atratividade de mercado substitui o crescimento de mercado e a força competitiva substitui a participação relativa de mercado, né? E mostra ali os fatores internos, força da marca, lealdade dos clientes e por aí vai. Mas basicamente elas servem para a mesma coisa, avaliar se você tem que investir ou abandonar aqueles produtos, né? Tem aquela situação, ou você investe, ou você mantém, faz uma manutenção, ou abandona mesmo aquele produto. Então, basicamente, você, por exemplo, tem alta atratividade no mercado e você tem uma força competitiva alta, seria a situação melhor. Já isso aqui seria a situação pior, ou seja, o mercado com baixa atratividade e você não tem muita força competitiva nele, né? Então, basicamente, serve para a mesma coisa, mas eu diria que em termos de concurso, a matriz BCG cai bem mais do que a matriz GE-McKinsey. Vamos lá, questãozinha de concurso. No processo administrativo de planejamento são utilizadas ferramentas para análise do ambiente. Qual é a ferramenta utilizada para análise do ambiente interno que é baseada na análise de produto frente ao mercado? Pessoal, a própria banca já falou aqui, produto, mercado é a matriz Anzoff. E é isso aqui, vamos lá, exatamente, letra B, matriz Anzoff. O modelo de Porter é aquele modelo das 5 forças. Balance scorecard não tem nada a ver, né? Aquela história de você fazer a gestão da estratégia. Ciclo de vida de produto, tem aquelas fases do produto, né? Introdução, crescimento, maturidade, declínio, não é isso. E, por fim, a matriz do BCG é aquela que a gente vê participação relativa no mercado, crescimento de mercado, que também não é o que a banca está falando ali no enunciado. O gabarito é a letra B de bola. Vamos lá, mais uma aqui, mais uma classificação, né, pessoal? A administração tem muito isso, né? Você tem várias classificações e uma das cobradas é a do Miles e do Snow. E a vantagem é que essas estratégias, essa classificação de estratégia seria classificado tanto para grandes como para pequenas e digamos assim, as médias e de pequeno porte, né? E basicamente eles fazem 4 classificações de estratégia. Você teria estratégia defensiva, que basicamente é aquela situação daquela empresa que está com dificuldade, que você busca ali uma defesa do posicionamento dela, de você tentar se proteger de alguma ameaça e por aí vai. A exploradora ou ofensiva, onde você vai buscar novas oportunidades de produtos ou de mercados. A analítica, onde você
utiliza um pouco da defensiva e um pouco da ofensiva. Então você tentando minimizar o risco, mas ao mesmo tempo tentar aproveitar as oportunidades que você tem. E a reativa, aonde você, ao contrário das outras três, você agiria intempestivamente ao ambiente, seria mais inconsistente, instável, ou seja, seria ruim, né? O que ideal seria você fazer, basicamente, essa aqui seria a superior. Então, defensiva, ofensiva, analítica e reativa. Vamos lá. Agora vamos ver a estratégia como movimento. A gente estava vendo ali estratégia como posicionamento, que, como eu falei, é o que mais cai em concurso, mas vamos dar uma olhada também na estratégia como movimento. E, basicamente, essa corrente do movimento, ela fala o seguinte, olha, o mundo está sempre mudando. Com isso, você tem que estar sempre analisando, sempre vendo o que está mudando, o que está acontecendo no mercado, e está sempre se movimentando. Por isso que essa ideia de estratégia como movimento, tá? Ou seja, você não se acomodar, não ficar parado. O autor mais conhecido dessa corrente, ou os autores, né, são o Hamel e o Prahalad, que criaram o conceito de intenção estratégica. Ou seja, você tem que perseguir essa visão de longo prazo, ter um conjunto de competências centrais para ter sucesso. Basicamente, você tem que estar buscando uma eterna renovação e inovação, buscando sempre o que eles chamam de movimento estratégico, né? Está sempre buscando atacar ali, a ideia de que o ataque é a melhor defesa para você se manter competitivo. Vamos ver agora uma classificação, essa aqui também cai bastante, que é a dos tipos de estratégia. É muito cobrada e é derivada do livro aqui do Djalma de Oliveira. Basicamente, ele fala o seguinte, que você tem 4 principais tipos de estratégia, que são as estratégias de sobrevivência, de crescimento, de desenvolvimento e de manutenção. Tá? De acordo, obviamente, com a situação da organização. Se a organização está numa situação periclitante, seria uma estratégia de sobrevivência. E por aí vai. Você tem a de crescimento, de desenvolvimento e de manutenção. Vamos ver agora uma a uma para a gente ver como isso pode ser cobrado. Então vamos lá, estratégia de sobrevivência, como a gente estava falando, a situação está complicada, então você tem ali redução de custos, basicamente cortar custos de qualquer maneira que você possa. A empresa está em dificuldade, então você tem que sair cortando ali tudo que você puder cortar. E a estratégia de desinvestimento, que é você descontinuar algum produto, descontinuar algum serviço, ou seja, você sair da operação de algumas áreas ali onde você acha que você ou não agrega valor ao cliente, ou você não tem capital ali para investir, para fazer aquele mercado ali, aquele produto dar lucro. Então, você tentar sair de algumas posições, né? Você tem a estratégia de manutenção, que basicamente você se divide em 3. A de estabilidade, ou seja, basicamente você tem uma empresa que era lucrativa, mas está em algum momento difícil, mais conjuntural, né? Numa situação ali momentânea. Então você tenta voltar à situação confortável que você tinha. A de especialização, que é basicamente de você tentar focar em um mercado ou algum produto específico que você acha que você tem mais chance de sucesso. E a de nicho, que seria ainda mais restrito, ou seja, de você especializar ainda mais do que no caso anterior, onde você busca um único produto ou um único mercado que seja pequeno o suficiente que você consiga dominar. Aí você teria a de crescimento, que se divide em 4. Inovação, buscar lançar novos produtos, atuar em outras áreas. De internacionalização, sair para outros países. De joint venture, que é uma parceria, né, se juntar com algum parceiro. E da expansão direta, né, de você aumentar a produção de produtos ou serviços que a empresa oferece para o mercado. E, por fim, você teria a estratégia de desenvolvimento, que se dividiria entre desenvolvimento, ou seja, buscar novos produtos, novos mercados, e de diversificação. Pessoal, a cobrança que tem nisso é bem decorebinha. Então, basicamente, você precisa lembrar desses 4 tipos de estratégia. E uma coisa interessante é que muitas vezes a banca faz esse cruzamento entre os tipos de estratégia
do Djalma com análise SWOT. Ou seja, imagina a situação. Aqui você tem ambiente interno e ambiente externo. Aqui, oportunidades e forças, você teria uma estratégia de desenvolvimento. Ou seja, está tudo bem. Você tem muitas forças e tem muitas oportunidades, você iria para uma estratégia de desenvolvimento. Já ao contrário, você tem muita fraqueza e muita ameaça, você ia para uma de sobrevivência. Ambiente interno, força com muita ameaça, manutenção. E ambiente interno, fraqueza com oportunidade, crescimento. Tá? Então, basicamente, você escolheria os tipos de estratégia de acordo com o teu diagnóstico estratégico da organização. Vamos lá ver uma questãozinha, ver como isso pode ser cobrado. A estratégia de desenvolvimento deve ser adotada quando as análises internas e externas indicam a predominância de pontos fortes e oportunidades na organização. Pessoal, beleza. A desenvolvimento é aquela melhor, né? Então, ela acontece quando você tem pontos fortes e oportunidades. Gabarito, questão certa. Show de bola. Vamos ver agora a noção de administração ou gestão estratégica. Vem para mim aqui. Pessoal, um conceito muito comum é a banca virar para você e falar o seguinte, que a administração estratégica ou a gestão estratégica é um conceito mais abrangente que o de planejamento estratégico. E a afirmação é correta. Ou seja, o planejamento estratégico, ele seria uma parte, um elemento dentro da administração estratégica, da gestão estratégica como um todo. Vamos explicar melhorzinho como isso funciona. Vamos lá. Ou seja, a administração estratégica é um conceito mais abrangente do que o simples planejamento estratégico. Então, obviamente, você tem algumas diferenças ali, alguns autores falam em 3 etapas, outros falam em 5 etapas, mas mais ou menos você tem, vou falar o mais simples para vocês entenderem. Você teria o planejamento estratégico, aí fez o planejamento estratégico, você vai pôr em execução, né? Você vai pôr em prática aquilo que você planejou. Então, você teria a etapa da execução estratégica, e, por fim, a etapa do controle estratégico e você gerenciar ali aquele planejamento estratégico, gerenciar, ver se aquilo está funcionando, se precisa ser alterado, o que deu certo, o que não deu certo e por aí vai, tá? Então, aquela foi a classificação em 3 etapas, outra faz digamos assim, essas 5 etapas aqui, ou seja, o Sobral e o Pesce, outros autores importantes, eles fazem um desdobramento ali do planejamento estratégico. Então, bota diagnóstico da situação atual, análise estratégica, formulação estratégica, implementação estratégica e o controle estratégico. Tá? Então, basicamente, essa fase do planejamento estratégico faria que no modelo anterior engloba 3 primeiras fases. Tá? Então, mas só para vocês entenderem que, basicamente, é você montar ali o que você quer fazer, pôr aquilo em implementação, né, e fazer o controle estratégico. Vamos lá. O que seria o controle estratégico? Você utilizar algumas ferramentas para monitorar a execução daquela estratégia. E qual é a ferramenta utilizada para isso, gente? A nossa velha conhecida, ou velho conhecido, Balance Scorecard. Ou seja, o BSC é uma das ferramentas para você fazer essa gestão, esse controle da gestão estratégica. Então, vamos para outro último conceito aqui que a gente vai ver desse tema, que é o de redes e alianças estratégicas. Pessoal, redes e alianças estratégicas basicamente é o seguinte, você tem hoje em dia muitas empresas brasileiras, né, que procuram atuar em diversos mercados e elas precisam se juntar às vezes ou com competidores ou com outras empresas que atuam em mercados diferentes, que elas juntas elas possam agregar valor ao cliente e reduzir custos e aumentar as possibilidades de atuação. Uma coisa que você precisa levar é o seguinte, é que essas redes e alianças, elas têm cooperação e competição. Ou seja, você tem, às vezes, a possibilidade de estar atuando com um competidor seu. Tá? Então, vamos lá.
Que tipo de alianças e redes você pode ter? Joint venture, contrato de fornecimento de longo prazo, investimento acionário minoritário, contrato de fornecimento de insumos e serviços, pesquisa e desenvolvimento em conjunto, fusões e aquisições. Tá? Então, quando a gente pensar em rede, em aliança, você tem ali a junção de parceiros que podem eventualmente até serem concorrentes em alguma situação. Tá? Então você tem como efeitos positivos o ganho de posição de barganha, ou seja, você consegue negociar melhor e, obviamente, você tem o aumento ali do custo de entrada de alguns potenciais concorrentes teus no mercado. Tá? E o que você precisa levar principalmente para a tua prova? Você tem colaboração, mas também tem competição no relacionamento. Isso é pegadinha recorrente, ou seja, muitas vezes a banca vai falar que a rede e aliança ela só tem colaboração. Isso é pegadinha recorrente, não caia nessa. Ou seja, tem colaboração, mas também tem competição nesse relacionamento entre aquelas organizações que estão ali dentro da rede da aliança estratégica. É isso aí, pessoal. Vem para mim aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima. Um grande abraço.